Pessoal, de novo no ICC, mais uma partida. Belgian Beer, cerveja belga da Bélgica, 1832 pontos. A siciliana, Najdorf, A6. A variante Sozin Fischer, Bispo C4. Aqui a regra é fazer o rock o quanto antes. Ah não, tinha B5 aqui, ok. Rock B5. O que lance é esse, meu Deus? Se B5, H6, vai. H6. Se peão toma, peão avança, peão toma. B5. Porque se meu B4 atacando o cavalo. Cavalo se move. Cavalo de C em E2. Aí já tem cavalo. Está caindo já o ponto E4. Capaz dele fazer G5. H toma G5. H toma G5. E aí provavelmente mantém B toma C3. Se peão toma F6. Bispo toma F6. Peão toma. Dama C7 atacando o peão. Cavalo toma E4. Naquela hora que na análise eu vou confirmar isso. Na hora que eu fiz bispo E7, o correto era B5. Atacando o bispo, que vai a C3, etc. Se bem que parece que ele já estava disposto a fazer essa variante mesmo. Vou colocar o bispo aqui em B7, defendendo cavalo em E4. Legal se tivesse um descoberto aqui no rei, mas não tem, para atacar a dama. Peão toma. Bispo sacrificou aqui. Dama A5 atacando o cavalo. Em algumas linhas já está aparecendo bispo H4. É capaz dele fazer cavalo toma G7. Cheque. O rei não tem a coluna F. Rei D8. Uma partida bem tática, né? Bem aberta, bem cheia de golpes aí os dois lados. E eu vou tentar me concentrar para fazer menos besteira. Bispo D5, talvez uma ideia futura aí, questionando. Não, mas se bem que ele vai ter sempre cavalo G7 cheque, rei D8, cavalo ainda volta para E6 dando cheque novamente, cavalo pode voltar para D6. Bispo F6, ataca o cavalo, ataca a torre. Fraqueza gerada pelo último lance do adversário. B3, expôs a torre que não está atacada. Bispo F6 ataca as duas peças. Mas e agora? Não, mantém. Bispo toma B2. Se cavalo toma B2, dama E5. Né? Bispo B2. Se cavalo toma B2, dama E5. Ataca os dois cavalos. Provavelmente ele tinha coisa melhor aí. E provavelmente eu também lá atrás tinha coisa melhor. O rei está muito exposto. Isso aqui não é normal se a pessoa jogar de modo correto. Se ele fizer grande roque, dama toma G7, né? Grande roque defendendo o cavalo, cai o cavalo de G7. 28 contra 32. Eu tenho peça e peão de vantagem. Estou doido para colocar esse meu cavalo em jogo. Ameaça, torre toma, bispo toma, dama toma. Atacando já torre F8, ganhando tempo na dama, colocando peça em jogo. Torre que não está fazendo nada em H8, entra em jogo com torre F8. A ameaça dele era torre toma E4, bispo toma E4, dama toma E4. Atacando já. Cavalo. Agora sim eu tenho cavalo D7, né? Já fazendo aí um cavalo C5, um cavalo F6, apoiando o outro cavalo. Se F3 nessa posição, já tem cavalo C5 ou cavalo C3. Cavalo C3 mais agressivo, né? Ataca a torre e ataca o ponto A2. É apoiado aqui pela dama. Cavalo A2 cheque. Rei B1, cavalo C3 cheque novamente.
Como é que está a questão material? 27 contra 31. Cavalo C3, cheque novamente. Torre F3. Torre F3 atacando a dama. Deixa eu tirar esse meu rei primeiro. E liberar a casa para a torre vir de A para E8. Aí seria excelente se eu pudesse fazer no próximo. Se eu fizer esse lance agora fica muito bom, porque dama sai e cai a torre, alivia muito o ataque. A torre está atacada, a torre de D6 está atacada. Dama agora, torre de A e E8 atacando a dama, sai a dama, cai a torre. Talvez um dama F2 agora. Ele tem também torre A6, que leva torre A6. Fez esse. Dama toma. Rei B8. Rei atacado, rei B8. Se torre toma, torre toma. Abandonou. Vamos para a análise e a gente volta com as conclusões. Ok? Retomando então o vídeo, após a breves análises com Houdini, E4, C5, cavalo F3, D6, D4, CD4, cavalo D4, cavalo F6, cavalo C3, A6, Najdorf, bispo C4. Essa é a variante que o Fischer jogava muito, bispo C4. A variante Sozin / Fischer, E6, B3. Eu aqui, o correto que eu estou acostumado a jogar é a B5. Eu fui olhar a teoria, bispo E7 também é teórico, não conheço essas linhas, embora é fácil transpor uma linha para outra. Porém, o que eu jogo aqui é B5, segue lá o roque, bispo E7, dama F3, dama C7, né? Que agora se peão avança para E5, bispo vem para B7 apoiado pela dama, né? Atacando a dama de F3, dama G3, etc. Ok? Então, lá, eu aqui joguei muito rápido, joguei bispo E7, já tinha tempo também que eu não jogava essa linha. G4, esse G4 tem um veneno nessa posição. O que eu jogo sempre aqui é B5, porém, com esse G4 é complicado jogar B5. Veja lá, se B5, lance errado, G5. E agora esse cavalo vem para D7, já tem o sacrifício, bispo toma E6 com. Se F toma E6, aceitando o sacrifício, péssimo lance. Cavalo toma E6 atacando a dama, dama A5, cavalo G7, a vantagem aqui já é decisiva para as brancas, né? Então, excelente esse lance G5. A ideia aqui do G4 é fazer o sacrifício G5 tirando o cavalo. B5, como eu disse, errado. Se G5, cavalo de F em D7, bispo toma E6, agora tem que fazer o roque aqui, a vantagem já é branca, ok? Voltando então, para impedir o G5 atacando o cavalo, eu tive que fazer o H6. E não estou acostumado tanto com esse tipo de posição. Jogo a outra variante, conforme eu já disse. B5 agora sim, porque o peão de H está guardando a casa G5. H4, ele que errou aqui me devolvendo o favor, porque agora o peão avança B4 atacando o cavalo, que se sai cai o peão de E4. Esse cavalo defende E4. Esse golpe é típico nessa posição, nessa variante. O correto para ele seria A3, justamente prevenindo A4 para defender esse cavalo. A3 defende o cavalo e defende o peão de E4. Curiosamente, olha como é que o xadrez é bacana, está tudo interligado. A3 defende o peão de E4, né? Impede B4, que tiraria o cavalo da defesa desse peão. Ok, voltando então. H4 foi o lance que ele fez errado. B4, típico aí. Esse ponto é fraco nessa variante. Ele tem que ser muito bem guardado pelas brancas. Por isso que é comum perder esse tempo com A3. Está justificado perder esse tempo fazendo A3. Cavalo A4, seguiu a partida. Cavalo toma E4. Ganhei um peão. Dama F3. O correto aqui, o melhor seria fazer D5. A gente já sabe, essa meia luazinha aqui, essa meia laranja aqui, significa seria melhor. O melhor é fazer D5 nessa posição. Eu fiz bispo B7 com a ideia de desenvolver peça. Bispo toma E6, outro golpe muito típico nessa posição. Bispo toma E6, porque agora ele fala que o melhor teria sido fazer o roque. Eu aceitei o sacrifício, ele disse que é duvidoso, porque já leva cavalo toma E6, dama A5 saindo do ataque, cavalo G7, rei D8. E essa posição está igualada, está igual, porque agora ele já tem o correto. Cavalo E6,
rei F8, cavalo G7, empate aí por repetição de lances. Ele cometeu um erro. Ele fez B3 para defender o cavalo de A4, B3. Só que gerou uma fraqueza esse lance. Muitas vezes é fácil às vezes de achar o melhor lance da partida, se a gente tem atenção à fraqueza gerada pelo último lance do adversário. O lance B3 gerou uma fraqueza aqui nas casas negras, na grande diagonal. Bispo F6, apoiado pelo cavalo, né? Atacando G7, atacando A1. Né? Bispo F6. Ele tentou defender com bispo B2, mas o mesmo tema entra de novo, como bispo toma bispo, cavalo toma bispo, e agora a dama vai para a diagonal negra, atacando os dois cavalos. Né? Dama E5, grande roque defendendo um dos cavalos, a dama toma G7, torre de G em E1, torre F8, ganhando um tempo na dama, colocando peça em jogo, cavalo D7, tentando desenvolver minhas peças que estão atrasadas aí no seu desenvolvimento, F3 atacando o cavalo, que vem para C3, atacando já A2, atacando torre, torre D6, cavalo A2, cheque, a rei B1, cavalo cheque de novo em C3, rei C1. Agora rei C7, com a ideia principal de ativar a última peça que não está jogando. Colocar a torre na coluna E, atacando a dama. Se a dama sai, toma a torre, troca a peça, alivia a força desse ataque sobre as peças negras. Sigo lá, cavalo C4, torre de A em E8, torre D7, cheque. Esse torre D7 já foi meio exagerado, meio desespero, né? Torre D7, dama toma, dama D6, apoiado pelo cavalo. Então o que ele pensou? Esse cavalo defende a casa B6. Ele quer entrar com a dama aqui para tentar achar um contra-jogo. Então ele eliminou o cavalo que defende a casa B6 para entrar com a dama, mas não tem nada. Por quê? Torre toma, dama B6 cheque, rei B8 e acabou o ataque dele. As peças vão ser trocadas e vai prevalecer aí a vantagem material. Porque primeiro teve uma vantagem posicional. Vantagem posicional essa, repito, a conseguida com o erro crasso dele, fez o B3 tentando defender o cavalo, né? Sendo que o correto aqui era cavalo E6, indo aí para uma repetição de lances. Ele fez B3, enfraqueceu a grande diagonal negra, bispo F6, ataca duas peças, uma delas vai cair, com vantagem aí decisiva para as negras. Valeu, pessoal!